Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Amém, irmãos? É uma alegria, nós ouvimos a palavra de Deus mesmo, que gera vida, né? Essa luz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. E nessa noite eu quero trazer algo que Deus tem colocado no meu coração. Gostaria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 22. Vamos ler alguns versículos aqui a partir do verso 23. E o tema que eu quero trabalhar nessa noite é o equilíbrio da vida cristã. Certo? Então, se você está aí anotando na sua casa, com a sua família, quiser colocar esse título, o equilíbrio da vida cristã. Mateus 22, 23, diz assim: Naquele dia, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam e não se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. E ouvindo isso, as multidões se maravilharam com essa doutrina. Irmãos, interessante aqui, o texto aqui, ele é muito curioso, né? Porque ele começa dizendo o seguinte: olha, os saduceus que não acreditam na ressurreição, e esses homens eram de uma linha teológica, eram considerados um grupo político-religioso daquele tempo, que dentre os seus valores não criam na ressurreição dos mortos. E ele está aqui, na verdade, vem tentar Jesus. Eles querem colocar Jesus numa saia justa. E aí eles constroem aqui uma história justamente num aspecto que nem mesmo eles acreditavam. Isso é muito curioso, porque na verdade o que eu quero trazer e o que me chamou a atenção aqui nesse texto, nem tanto é a maneira como eles abordam Jesus, tentando fazer com que Jesus caia numa pegadinha, nem tanto também me deter no aspecto teológico daquilo que eles acreditam, mas a partir da resposta de Jesus, trabalhar um pouco esse equilíbrio da vida cristã. Porque Jesus responde da seguinte forma: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe, eu fico pensando nessa palavra, nessa frase, e tenho pensado nisso nos últimos dias. Qual é a razão pela qual nós erramos? E aqui Jesus não coloca nenhuma outra razão pela qual as pessoas erram. Não erram por outro motivo a não ser por um desequilíbrio. Ou porque estão num extremo, ou porque estão em outro. Jesus aqui não está falando contra as Escrituras, e ele também não está falando contra o poder de Deus. Ele está dizendo que o erro está na falta de equilíbrio. E aí eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Quando Jesus está falando que o erro está em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, nós precisamos entender, irmãos, que uma coisa está intimamente relacionada à outra. Nós não podemos desfrutar, não podemos fluir, não podemos viver plenamente o poder de Deus na nossa vida sem conhecermos a sua palavra. E também nós não podemos ter revelação da sua palavra sem o poder de Deus. Então é por isso que nós precisamos compreender aquilo que Jesus está querendo nos ensinar aqui nessa noite. O que nós precisamos? Nós precisamos conhecer a palavra e precisamos conhecer o poder de Deus. Porque se eu me detenho apenas no aspecto da palavra, da letra, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios que a letra mata. O conhecimento da letra, por si só, não gera vida, gera morte, gera confusão, gera legalismo. Por outro lado, se eu apenas quero viver uma vida cheia do Espírito, cheia do poder de Deus, eu corro o risco de entrar numa vida de misticismo.
aonde eu vou valorizar mais as experiências sensitivas do que de fato o poder de Deus que é revelado pelas Escrituras e que me faz conhecê-lo cada vez mais. Então nós precisamos de fato caminhar e crescer no conhecimento da sua palavra e no conhecimento do poder de Deus. E essa palavra conhecimento, ela é fruto de uma construção. O conhecimento, meus irmãos, ele é atribuído a nós a partir do momento em que nós temos acesso à palavra de Deus, a partir do momento que essa palavra, ela começa a transformar o nosso entendimento, e a partir do momento que o nosso entendimento transformado vai produzir o fruto de um comportamento digno e que corresponde a essa nova natureza, a esse novo formato, a esse novo entendimento. Então é isso que nós precisamos entender. E para que a gente possa entender isso, preste atenção, nós precisamos compreender aquilo que Jesus disse. Ele disse assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus começa a falar isso, nós precisamos entender, meus irmãos, que este caminho está falando de uma direção específica. Não é apenas uma estrada. Muitas vezes nós confundimos caminho com estrada. E eu quero te falar algo essa noite. Você pode estar na estrada e ainda assim estar no descaminho. Porque uma estrada só é caminho se você está na direção certa. Se você está saindo de um lugar para alcançar o lugar aonde você tem que estar. E muitos, em apenas olhar para Jesus como estrada, vivem uma vida agarrando-se em porções, em fragmentos da sua palavra, e acabam, ao invés de encontrar nele o caminho, encontram um descaminho, porque ao invés de se aproximarem dele, se afastam dele. Isso é uma vida em desequilíbrio. E aí é desequilibrado espiritualmente, não discerne as coisas de Deus, não compreende a voz do Espírito, não consegue discernir a vontade de Deus. É desequilibrado emocionalmente, porque as suas emoções não são governadas pela palavra de Deus. É desorientado, é desequilibrado muitas vezes até na sua própria vida, no seu próprio comportamento, porque a palavra de Deus é ela que é o centro, o norte, aquilo que firma, aquilo que ordena, aquilo que organiza a nossa vida como um todo. Então nós precisamos não apenas estar na estrada certa, nós precisamos entender que caminho em Cristo é estar no lugar certo e seguindo a direção certa. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é isso que nós precisamos entender. Então, como entrar e como acessar essa vida cristã equilibrada? O primeiro ponto, meus irmãos, é ter os ouvidos abertos. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 2, verso 17, e repete algumas vezes ali em Apocalipse 2 e 3, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os nossos ouvidos espirituais precisam estar abertos a quê, irmão? A palavra de Deus. Nós ouvimos aqui como que o rei Josias ouviu e recebeu a palavra de Deus na sua tenra idade. Isso é para todos nós, meus irmãos. É a palavra de Deus que tem o poder de transformar a nossa vida. Agora, como é que essa palavra funciona? Como é que ela produz em nós esse conhecimento? É isso que eu quero entrar um pouco mais contigo. Abre comigo em Números, capítulo 11. Livro de Números, no capítulo 11, a partir do verso 7. Esse é um daqueles textos que eu estava lendo um dia, e a impressão que eu tive é que a Bíblia abriu de uma forma diferente, porque várias vezes eu já tinha lido, mas veio com tanta intensidade essa palavra, esse entendimento, que mudou muitas coisas dentro de mim. A palavra de Deus diz assim, verso 7, o maná era como uma semente de coentro, a sua aparência semelhante à de bidélio, o povo ia por toda parte e o colhia, eles o moíam em moinhos, ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e faziam bolos, e o sabor era como o de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, também caía o maná. Também sobre este caía o maná. Interessante, amados, porque muitas vezes, e olha,
Eu estou falando de carteirinha, porque eu cresci na escola dominical, todo domingo aprendendo com os professores a palavra, e sempre quando eu ouvia falar do maná no povo no deserto, eu imaginava um pãozinho pronto. Eu tinha a ideia de que Deus mandava a comida prontinha para eles. Eles só tinham o trabalho de acordar de manhã, chegar na porta da tenda, pegar aquele pãozinho e comer. Agora, o que o texto aqui está nos dizendo é algo muito mais profundo que isso. Porque pensa comigo assim, na madrugada, enquanto o orvalho caía sobre o arraial, o maná caía também. Eles tinham que levantar muito cedo. E aqui essa característica do maná aqui, ela é impressionante. Não havia limite de quantidade que eles pudessem colher desse maná diariamente. Agora, tudo que eles colhessem, eles tinham que comer. Eles não podiam guardar de um dia para o outro, com a exceção da sexta-feira. Porque no sábado, eles não podiam fazer nada. Então, todos os dias de madrugada, antes do sol raiar, eles tinham que acordar de manhã para colher aquilo que nós lemos aqui, que era semelhante a uma semente. E olha, uma semente ela não pode ser simplesmente comida. Aqui o texto é claro, ela tinha que ser processada, ela tinha que passar por um processo, ela tinha que ser moída, ela tinha que ser socada. Ou seja, eles pegavam aquele maná que caía, que colhia, e faziam uma espécie de farinha. E com essa farinha, então, eles faziam aquilo que o texto nos diz, bolos, e cozinhavam nas panelas. Olha o trabalho que dava, porque não era como hoje, irmão. Hoje você vai no mercado, você passa no corredor ali daquelas misturas para bolo, você escolhe a marca. Algumas você coloca um pouquinho de água, um pouquinho de leite, um ovo, mexe, joga numa forma, 30 minutos está pronto. Naquele tempo, não apenas o maná tinha que ser colhido, mas eles tinham que cozinhar isso no fogo, e não tinha fogão a gás. Eles tinham que ter madeira, lenha para a fogueira. E para ter lenha na fogueira no deserto não era tão simples. Eles tinham que procurar. Então eles viviam uma vida diária com uma rotina organizada, pensando: eu preciso ter alguma estrutura para produzir o meu alimento amanhã. Esse maná, de alguma forma, como alimento para eles, era o centro da sua vida. Tudo o que eles faziam naquele dia, tudo o que eles tinham que desenvolver, era sempre com a preocupação: aqui tem um graveto, vou levar para casa, porque amanhã eu preciso fazer o meu bolo. Vai vir o maná, eu preciso preparar. Sabe, irmãos, isso me fala a respeito do valor que nós damos à palavra de Deus na nossa vida. Nós estamos tão acostumados, e nos dias que vivemos, com a tecnologia, nós usamos a palavra de Deus hoje em aplicativos, em telefone celular. Vivemos uma vida tão agitada, corrida, com trabalho, com uma série de coisas, e parece que para nós o valor da palavra de Deus está muito relacionado ao dia do culto. Ah, tem o culto, tem a live, então o pastor vai se preparar, o pastor vai estudar, o pastor vai lá pregar, e eu vou me alimentar, e isso é bênção. Agora aqui, amado, tem um aspecto da nossa vida cristã, que não está relacionado apenas com o fato de eu receber uma palavra através de alguém, mas está mais ligado a uma vida com a palavra diariamente. E aqui o texto diz o seguinte: a palavra era, esse maná, que é o símbolo da palavra, é como uma semente. E essa semente ela tem que ser processada dentro do meu interior. Tem que ser processada dentro do meu entendimento, dentro do meu espírito. Não é apenas ler, não é apenas decorar, não é saber apenas o que a Bíblia diz. Tem muitas pessoas que sabem o que a Bíblia diz, mas não compreendem a razão, não têm o poder de Deus atuando, e a transformação que vem por uma coisa que a palavra de Deus diz assim, que é a meditação na palavra. Que é aquilo que transforma o nosso interior, que é a ação do Espírito. A Bíblia diz lá em João capítulo 14, verso 26, que o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. Ora, amados, o Espírito Santo jamais vai atuar desconectado da palavra de Deus. Então aquilo que ele constrói, esse poder de Deus derramado, essa graça derramada, que nós cantamos que vem como fogo, e outras vezes nós cantamos que vem como água, e outras vezes nós cantamos que vem como vento, parece que vem de um monte de jeito, e vem mesmo.
Você vê lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que veio o som como de um vento e depois havia fogo sobre os discípulos. E Jesus falando em João capítulo 7, fala que do seu interior fluíam rios de águas vivas. O Espírito é fogo, o Espírito é vento, o Espírito é água. E é Ele que nos ensina a respeito da palavra de Deus. Sabe, essa palavra de Deus, ela tem que ter um papel central na nossa vida. Aquilo que o salmista Davi falou, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E aí a gente precisa entender, amado, o contexto do que o salmista está falando. Sabe, a palavra de Deus, amado, e o equilíbrio da nossa vida cristã vem deste fato, de conseguirmos caminhar diariamente firmados no poder gerado em nós através do Espírito Santo e da sua palavra, para que nós possamos, sim, vencer os medos, vencer as tentações, vencer o pecado, vencer tudo aquilo que se levanta contra nós, principalmente nos dias que vivemos. Sabe, essa palavra, ela precisa ser central na nossa vida, nos dias que vivemos. Eu comentava esses dias, já umas 2 semanas atrás, que se tem uma das coisas que a pandemia nos trouxe como igreja, no sentido geral da igreja, principalmente aqui no Brasil, é o fato de que agora nós temos um desafio, que é manter as pessoas crentes, fiéis a Deus, sem vir à igreja. Dentro da nossa cultura, a reunião tem um papel tão central que às vezes a fé, a espiritualidade, a firmeza está relacionada ao culto. Então tu vai no culto fim de semana, recebe uma carga, fica forte, segunda, terça já dá aquela cansada, vem quarta, recebe mais um gás, para quinta, sexta, sábado, domingo vem de novo. Agora que nós estamos em casa, que não há o convívio, agora o que tem que nos manter é a palavra de Deus, irmãos. E eu conversava nessa live justamente sobre isso. O nosso desafio agora, daqui para frente, é manter as pessoas firmes no Senhor, direcionadas em Deus, crentes em casa, no dia a dia, no trabalho, com a família. Esse é o nosso desafio. E esse equilíbrio, ele vem quando nós nos entregamos justamente aquilo que estamos vendo aqui, a palavra de Deus. Abre comigo João capítulo 6, Evangelho de João capítulo 6. Versículo 63. Então, quando nós nos dedicamos à meditação na palavra, nos dedicamos à leitura bíblica, e eu estou falando assim, uma leitura devocional, que você lê todos os dias, ou então que você vai fazer um estudo sistemático de algum tema, ou então que você vai pegar ali um assunto, e você vai estudar ao longo de toda a Bíblia aquele assunto. Enquanto você está dedicado e exposto à palavra de Deus, verso 63 do Evangelho de João, capítulo 6, diz assim: o Espírito é o que vivifica. Enquanto nós estamos debruçados sobre a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus gera vida em nosso interior, gera vida no nosso coração, gera vida no nosso entendimento. Sabe, essa luz que foi falada aqui pela Prof. Carol, essa luz que nos dá direção, que nos ilumina o caminho, que nos aponta, é o Espírito que vivifica. E aí Jesus continua dizendo: a carne para nada aproveita, e as palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. Sabe, essa palavra que se torna vida em nós. E aqui Jesus está discorrendo com os judeus naquele tempo, justamente pelo fato, e aqui a discussão era a respeito do maná. Jesus está dizendo: olha, eu sou o pão vivo que veio do céu. Eu sou o pão que foi manifestado aos nossos pais no deserto como uma figura, que era enviado por Deus para sustento, para manutenção da vida. Este Cristo encarnado, que nós celebramos na ceia,
É Ele que gera vida, meus irmãos. E não apenas uma vida no sentido, agora estou vivendo, respirando, não. Mas é uma vida com o propósito de Deus estabelecido em nós. Isso nos torna crentes equilibrados. Crentes que não vão andar pendendo para um lado ou por outro, por alguma doutrina estranha, por um movimento político, social, seja o que for. Não, mas porque a palavra de Deus se torna central na nossa vida. A palavra de Deus nos mantém equilibrados, andando nas Escrituras e no poder de Deus. O que é o poder de Deus? É um entendimento profético dos tempos que estamos vivendo. A Bíblia fala lá no Velho Testamento que haviam os filhos de Isacar que eram conhecedores dos tempos e das épocas. Eles tinham discernimento espiritual daquilo que estava acontecendo e daquilo que iria acontecer pela obra do Espírito na vida deles. Sabe, e uma das coisas que este conhecimento nos traz, primeira delas, Cristo passa a ser revelado através de nós. Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. O mistério que estava oculto dos séculos, das gerações, agora vos foi revelado. Isto é, Cristo em vós, é a esperança da glória. O que Paulo está dizendo é que quando nós temos essa vida equilibrada e o poder de Deus e a palavra de Deus atuando em nós, as pessoas começam a ser alcançadas e atingidas por essa esperança que a palavra de Deus gera, por essa paz que a palavra de Deus gera. Abre comigo Daniel, capítulo 11. Eu estou indo para o final, chamar o louvor aqui. Daniel, capítulo 11, verso 32. A parte B, só a parte B ali, o finalzinho do versículo 32 diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Há uma versão que diz assim, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Sabe o que é isso, irmãos? Na medida em que nós estamos firmados na palavra de Deus, na medida que a palavra de Deus se torna a fonte do poder de Deus atuando em nós, há uma força que o Senhor libera sobre a nossa vida. E essa força que só Deus pode liberar sobre a vida da sua igreja, nos faz realizar aquilo que humanamente falando seria incapaz. Sabe, essa força que não vem de nós, mas vem da palavra de Deus em nós. Sabe, esta palavra de Deus que é simbolizada naquela comida que Elias comeu e caminhou 40 dias. É uma comida espiritual, é um pão espiritual, é uma palavra que nos fortalece e nos dá força para ir adiante, além dos nossos limites. E tudo isso que a palavra de Deus opera em nós, é para que haja crescimento. É para que haja multiplicação. E eu quero terminar lendo Efésios capítulo 4. Efésios 4, verso 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que um corpo equilibrado, que uma igreja, ele está falando da igreja, que uma igreja equilibrada, e a igreja somos nós, eu, você que está em casa. Quando nós estamos equilibrados na palavra de Deus, no poder de Deus, nós vamos crescer em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. E este crescimento saudável, natural, normal, produz aumento e edificação.
Sabe, a gente nunca leva os filhos no médico para saber por que os filhos estão crescendo. Ah, doutor, eu queria saber por que o meu filho cresce. Não, meus irmãos. Um corpo saudável naturalmente se desenvolve. Um cristão saudável, com uma dieta equilibrada na palavra, na oração, no jejum, não houve tempo para falar sobre tudo aqui hoje. Na adoração, com essa dieta espiritual equilibrada, cresce, amadurece, deixa de ser menino e passa a se tornar um adulto. Esse filho imaturo, criança espiritualmente falando, se torna maduro a ponto de se tornar pai espiritual, mãe espiritual. Alguém que antes só buscava conselho, só buscava ajuda, só buscava socorro, se torna um referencial de socorro, de conselho, de ajuda para alguém. Equilíbrio nos traz maturidade, equilíbrio nos traz discernimento, equilíbrio nos coloca, meus irmãos, na condição de estarmos totalmente disponíveis àquilo que o Espírito quer fazer. E a minha oração nessa noite, em cima dessa palavra, é que nós possamos viver uma vida equilibrada na palavra e no poder de Deus. Tanto no estudo, na meditação, como na adoração, na oração, no falar em línguas, nos dons espirituais, nesse fluir mesmo da graça de Deus, no seu poder. Para que sejamos equilibrados e para que possamos crescer juntos em amor. E eu gostaria de orar contigo. Feche os seus olhos aí onde você está na sua casa. Se você puder, coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero orar nessa noite pela vida da tua igreja, Senhor. Eu oro, Deus, para que todo desequilíbrio caia por terra. Em nome de Jesus, Senhor, para que tudo aquilo que tem nos prendido nos extremos, caia por terra, Senhor. Que nós possamos ser trazidos ao centro do Evangelho, que é Cristo. Que possamos ser trazidos ao centro da tua palavra, que é o Cristo revelado nas Escrituras. E o poder de Deus que nos transforma. Em nome de Jesus, Pai. Que as escamas caiam dos nossos olhos. Que os sofismas caiam em nome de Jesus. Que as mentiras caiam. Que as más construções caiam em nome de Jesus. Que os preconceitos que foram estabelecidos por falta de conhecimento caiam em nome de Jesus. E que nessa noite a luz da tua palavra possa brilhar sobre a nossa mente, com iluminação, com revelação de quem tu és, Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos viver uma vida equilibrada, Senhor, uma vida que se estabelece na tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo em nós e através de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, para que nós possamos sim nos tornar fortes, realizar proezas e crescer em tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.